Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Azevedo e esse é o Advento Cast, o seu podcast sobre a Palavra de Deus. Já vou pedindo que você dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe o link dessa live para que mais pessoas possam alcançar essa palavra. Boa noite, pessoal. Meu nome é José Ângelo e estamos aqui em mais um podcast, como meu amigo Rodrigo mencionou. Estamos aqui com uma presença muito especial, não é, Rodrigo? Sim, com certeza. O pastor Eduardo Batista, mais conhecido como pastor Dudu. O pastor Dudu, ele é o nosso líder hoje para a Bahia e Sergipe, para jovens, desbravadores, aventureiros, e tem uma carreira extensa, não é isso, Rodrigo? Sim, sim. Fala pra gente aí a carreira dele. Então, certinho. Dudu, a gente sabe, né, que você é formado em teologia, né, fez sua pós-graduação na Universidade de Andrews, nos Estados Unidos, não é isso? Já trabalhou também com jovens em Minas Gerais, na União Norte e agora na União Leste Brasileira, né? E a gente, antes de começar esse papo, a gente gostaria que você fizesse uma oração, né, para a gente começar, né, daquele jeito. Ok. Muito obrigado por você estar conectado conosco. Que alegria poder me dirigir a você. Obrigado pelo convite. Advento Cast. É isso daí. Coloca na sua pauta, coloca na sua agenda. Nunca esqueça de participar, de acompanhar o conteúdo produzido por essa meninada aqui muito especial da Igreja do Pai do Brasil, Vitória da Conquista. Vamos orar. Não dá para começar sem oração, né? Você fazer o Papai do Céu. Obrigado, Deus querido, por este momento tão especial, por essa janela aberta de bate-papo franco, a fim de que, pautado na Tua Palavra, possamos encontrar direção para a vida de cada um de nós. Abençoe esta pessoa tão especial, acima de tudo para o Senhor, especial ao ponto de Jesus morrer na cruz do Calvário, por ele e por ela, está conectado conosco aqui. Tua bênção repouse sobre ele, sobre ela, e que tenhamos aqui o vislumbre do agir de Tua mão, de Tua intervenção em nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, pastor Dudu, né, como foi dito aqui no começo, você é uma pessoa, né, que já viveu em vários lugares e tem uma questão que você sempre trabalhou com jovens, né? Por que você escolheu trabalhar com jovens? O que essa faixa etária tem de especial que fez você tomar essa decisão? Legal, obrigado, Rodrigo, né? Essa satisfação, Rodrigo. Rodrigo e Ângelo, dupla dinâmica aqui, ó, que legal. Gente, eu não escolhi trabalhar com jovens, não. Tipo assim, meu sonho é trabalhar com jovens. Não, meu sonho é trabalhar com a igreja. Só que no desenvolvimento do trabalho nosso com a igreja entendeu que o trabalho tomava mais uma característica de viés jovem. Então, o jeito de falar, a frequência do público, enfim, a igreja, precisando de um líder de jovens, entendeu que eu tinha características para isso. Eu não sei sinceramente o que eles viram, não, mas eu aceito pela fé, irmão. E eles me convidaram para ser departamental de jovens. Então, assim, eu não saí do seminário assim, vou trabalhar com jovens. Enfim, a igreja entendeu que o nosso ministério, de alguma forma, tinha uma possibilidade de desenvolver algo legal junto aos jovens, e naquilo que a gente chama de assembleia quadrenal, mesa diretiva, essas coisas que a igreja reúne para poder fazer o seu processo eletivo dos seus líderes. Eu fui convidado nessa ocasião, 2006 inclusive, para ser líder de jovens no estado de Minas Gerais, no território da Associação Mineira Central, que na ocasião apanhava Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte, Triângulo Mineiro e Norte de Minas, ou seja, um território gigantesco. E ali eu fiquei 8 anos como líder de jovens, aprendendo a comer pão de queijo, falar uai, sobre, essas coisas todas. Fui muito bem recebido pelo povo mineiro. E se você é mineiro e me escuta, um beijo muito grande no seu coração. Lembranças maravilhosas de Minas Gerais, amigos com quem converso até hoje. E o bom de passar por muitos lugares, como você citou que eu passei por muitos lugares, é que cada lugar que a gente passa, a gente faz boas amizades. Então, se precisar dormir em alguma cidade, precisa pagar hotel, né? Na casa do irmão, né? Precisa pagar restaurante, comer na casa dos outros. Então, é muito legal isso daí.
eu tenho muito bons amigos lá em Minas Gerais. Então foi assim que aconteceu. Daí, desde então, de 2006 até hoje, a igreja ainda está entendendo, apesar do surgimento dos meus cabelos brancos e tudo mais, a igreja ainda está entendendo que eu devia estar trabalhando com os jovens, mas eu estou aí, no dia que a igreja falar, cara, vai para outro distrito, qualquer outra função, e eu estou contente com que, simplesmente pelo fato de servir, quer seja com os jovens, com os provadores, com o aventureiro, com uma igreja em si. Aqui é pau para toda obra, irmão. Certo. Pastor, por o senhor ter essa abordagem, essa intimidade para falar com os jovens, tem um público jovens que lhe assiste, que acompanha. Acredito que o jovem hoje na nossa igreja, Rodrigo, ele quer aprender, ele quer saber como trabalhar para a igreja, ser uma influência positiva para a igreja. E eu acredito que, acompanhando as suas mensagens, pastor, os jovens conseguem ouvir isso, aprender isso. E qual dica que o senhor daria para um jovem que está recém-batizado, que está com sede da missão, está ali envolvido na igreja, o espaço que o jovem ele precisa trabalhar? Essa pergunta aí é muito legal. Eu gosto de pensar nessa fase aí, pós-batismo, logo no início. Você acabou de batizar, você lembra dessa fase? Sim, você lembra dessa fase? Então, quando a gente termina de batizar, a gente está com uma sede, a gente está com a vontade de transformar o mundo, a gente está com a vontade de amor. É o que a Bíblia, inclusive, caracteriza isso como o primeiro amor, né? Tem uma música muito legal, fala que eu quero voltar ao primeiro amor, isso aí é muito marcante. Essa paixão, esse primeiro almoço, isso não devia morrer nunca. Isso devia permear toda a nossa experiência. E o jovem, às vezes, o jovem tem força, isso é bíblico, né? Jovem, eu vos escrevo porque sois fortes, diz a Bíblia. Então, o jovem tem força, só que muitas vezes desprovido de uma experiência, ele canaliza mal essa força. A gente quer mudar o mundo, a gente quer mudar a igreja, a gente quer fazer o melhor. Aí às vezes você encontra uma barreira de um irmão que não está numa velocidade tão grande quanto você, que não está aparentemente com essa vontade toda que você está. Aí você começa a questionar, não é possível que só eu enxergo o que tem que fazer, não é possível que só eu quero fazer o que precisa ser feito, não é possível que a igreja esteja dormindo e só eu acordado. Mas é essa força do jovem que, desalienado de uma experiência, às vezes ele enfia os pés pelas mãos, quer atropelar todo mundo, ele quer atropelar regras, esquece que existe hierarquia, e é uma boa intenção, muitas vezes desprovida de uma experiência que acaba se tornando mal canalizada. Então eu costumo dizer o seguinte: se a gente apanhar esse vigor jovem, essa força jovem, essa vontade de fazer, de mudar, e a gente conseguir a façanha de encaixar uma experiência daquele que já está na estrada há um pouco mais de tempo, não é bem por aí, tem essa opção, se a gente for por aqui a gente encontra esses problemas e tal, não sei o que. Então se a gente conseguir juntar as duas coisas, aí dá para fazer acontecer. O problema é quando a gente não consegue, na igreja, estou falando de igreja evidentemente, a gente não consegue na igreja fazer esse concílio de gerações. Aí cria-se blocos na igreja, os jovens revoltados, com vontade de fazer, mas incompreendidos e consequentemente rejeitados, e aqueles que dominam a igreja, que são os mais experientes, e aparentemente aqueles que pararam no tempo e no espaço e não querem ouvir os jovens, tá? Aí surgem os blocos, a igreja fica ruim, o clima fica ruim, o Espírito Santo não tem espaço para agir num negócio desse, e é preciso um negócio chamado maturidade. E eu acho, particularmente falando, que o líder ele é o grande responsável por tudo isso, porque o jovem ele tá agora na busca, ele está no processo de amadurecimento, e se eu entendo que o cara mais experiente já devia ser o cara mais maduro, eu tenho que esperar que ele acolha com sabedoria o jovem. Então às vezes a gente espera que o jovem faça as coisas do jeito certo, só que um dia o cara experiente também foi jovem, e ele também enfiou os pés pelas mãos. E assim como ele teve o direito de enfiar os pés pelas mãos, eu também tenho, mano. Você também tem. Quem é que não tem o direito de enfiar os pés pelas mãos? Afinal de contas, todos nós aprendemos a caminhar caindo, todos nós aprendemos a falar falando errado, todos nós aprendemos as coisas da vida errando.
E o jovem vai aprender a descobrir o seu espaço na igreja, obviamente, inevitavelmente cometendo erros. Nós gostaríamos que fosse diferente, mas é a realidade. E se existe uma parte mais madura, essa parte mais madura tem que acolher, tem que mostrar a direção, e tudo com muito amor, com muito carinho, porque eu não quero a experiência desprovida de força, mas eu também não quero a força desprovida de experiência. O que adianta você saber, você ser o Superman, se você não sabe usar seus poderes? Não adianta nada. Agora, o que adianta você também ter toda a experiência do mundo se você não tem a força necessária para colocar a experiência em prática? Então, a igreja é corpo, o jovem faz parte do corpo, aquele que é mais idoso faz parte do corpo, o corpo tem que se unir para andar juntos. E eu espero que a parte mais madura, que é a liderança, que deve ser a parte mais madura, é mais ou menos assim, deixa eu ser mais claro aqui. Suponhamos que eu sou o pai, eu tenho um filho de 25 anos, hoje eu tenho 47 anos de idade, eu fui pai bem novo, graças a Deus. Então hoje eu estou aqui com meu moleque, né? Beleza. E acredita-se que eu seja a parte mais experiente do relacionamento. Acredita-se. E ele, por ser mais jovem, seja a parte mais inexperiente. Porque ele tem o vigor, eu ainda tenho um pouquinho de vigor, mas ele tem a juventude e eu tenho a experiência. Agora, se o meu filho erra porque é inexperiente, o que eu devo fazer como parte madura? Suponhamos que ele erra e ele me ofende. Aí o que eu devo fazer como parte mais madura? Esperar ele vir até mim ou eu ir até ele? Como é que a gente obtém essa resposta? Através de Deus. Deus é mais maduro do que eu e você, sim ou não? Sim. Mas quando eu erro, quem vai atrás de quem? Eu que errei vou atrás dele ou ele que vem atrás de mim? Ele vem atrás da gente. Quem dá o primeiro passo? É aquele que tem razão. Deus tem razão, mas ele não espera que você que errou dê o primeiro passo. Ele, sendo o dono da razão, ele dá o primeiro passo. Lembra de Adão? Adão errou, Adão procurou Deus? Não. Ele, Deus, foi atrás. Adão, onde é que você está? A parte mais madura procura a parte inexperiente. Se você compara Deus com Adão, quem é o maduro da história? Deus. Se você compara eu com o meu filho, quem deve ser a parte madura da história? Espera-se que seja eu. Então, o jovem, naturalmente, ele tem aquele vigor, ele está nesse processo de maturação, e você espera que a liderança tenha essa maturidade e não espere que o jovem, o jovem errou isso, o jovem é assim. Não, eu tenho que acolher o jovem na sua parte mais madura. Então, por que muitas igrejas têm uma juventude que não está inserida, uma juventude que está colocada grande parte das vezes, a maior parte das vezes, por essa experiência de 25 anos de ministério que eu tenho, a maior parte das vezes eu vejo uma liderança que está com medo de perder espaço para o jovem, e ao invés de acolher o jovem, coloca uma barreira para que o jovem se aproxime. Só que se eu sou a parte mais madura, número 1, eu não tenho que ter medo de perder espaço, nem pelo contrário, eu tenho que ficar feliz porque a juventude está querendo participar. Em segundo lugar, é a minha responsabilidade acolhê-los e direcioná-los se maduro eu sou. Agora, qual que é o problema? O problema é quando você tem uma juventude que está no processo de amadurecimento e uma liderança que não é madura. Aí, irmão, ele vira o inferno. Pastor, em relação à concorrência, né, que a igreja tem com o mundo, né? Porque no mundo os jovens têm muitos atrativos, né? Muitas oportunidades, né? De entretenimento, de prazer e de missão também, né? Sim, sim. E como a igreja trabalha nisso? A gente sabe, né, que agora em outubro terá o Acampijá, né? Qual a importância desse evento para o jovem adventista? A gente sabe que tem muitas dificuldades, né? Às vezes o jovem já está integrado no Clube de Trabalhadores, ele acha que não é importante ele ir num evento como esse, tem as questões financeiras também, né? Como a igreja vê esse quesito, né? Essa questão. Vamos lá, eu vou começar usando a frase mais conhecida que Adão e Eva. O jovem que não trabalha, ele dá trabalho, né? A igreja tem trabalho para os jovens? Tem. O que a igreja tem para o jovem no mês de janeiro? Missão Caleb. O que a igreja tem para o adolescente? Clube de Gravadores. O que a igreja tem para a criança? Clube de Aventureiros. A igreja tem retiro espiritual no período de carnaval. A igreja tem um culto jovem. A igreja tem projeto de um ano em missão. A igreja ela tem o incentivo para que o jovem tenha o seu espaço, que é na nossa região aqui denominado de Espaço Life, que é a escola sabatina
diferenciada para os jovens no seu espaço, otimizado, decorado, do jeito que ele achar legal. Enfim, não adianta eu cair na ilusão, porque o mundo proporciona muita coisa. O que a igreja proporciona não é o que o mundo proporciona. O grupo, por exemplo, o mundo proporciona entretenimento, a igreja proporciona recreação. É diferente. Então, o mundo proporciona diversão sem objetivo. A igreja proporciona uma recreação, que é um processo direcionado para um processo de crescimento e aprendizado. Então, o jovem, quando se envolve na atividade da igreja, ele não tem tempo para poder se inserir na atividade concorrente. E ele descobre o verdadeiro prazer de ser cristão, que é servir. O que acontece? Se eu começo a trabalhar na Missão Caleb, eu visito uma casa e descubro que nessa casa, antes da minha, se eu não tivesse chegado a tempo, uma pessoa ia cometer suicídio, eu falo assim, nossa, Deus me mandou para cá em um momento especial. Aí eu começo a descobrir o valor que eu tenho ao servir as pessoas. Então eu acabei de ser usado por Deus para impedir um suicídio. Aí você começa a estudar a Bíblia com essa pessoa, antes ela estava desejando a morte, agora ela quer a vida. Então você começa a descobrir o quanto você pode ser útil nas mãos de Deus, e você sendo agente para a transformação de vidas como instrumento nas mãos do Senhor. Em algum momento aquela pessoa que desejava a morte, agora deseja a vida, e por conta daquilo que você estudou com ela, a partir de agora ela quer ser batizada, e ela se torna um membro da igreja, e olha só como você foi instrumento para mudar o curso da vida dessa pessoa. Se um jovem não se envolve com a missão da igreja, ele nunca vai ter essa experiência. Porque ele está esperando só ouvir uma música boa, porque a igreja tem música boa, mas é só o que ele quer. Ele está esperando ouvir uma mensagem legal, mas ele nunca vai ter a experiência que ele pode ter se envolvendo no trabalho, simplesmente escutando a música legal, uma mensagem legal. Você quer ver? A gente está fazendo a semana de oração aqui com vocês. Que o jovem venha e que ele goste da mensagem. A mensagem da semana termina amanhã. Amanhã termina a semana. Se ele não estiver envolvido no trabalho, a vida dele vai voltar a ser um lixo do jeito que era antes. Se ele continuar envolvido no trabalho, beleza, ele vem aqui, faz um podcast, ele vai lá, posta coisa na rede social sobre Deus, ele estuda a Bíblia com alguém, ele frequenta um pequeno grupo, ele participa da missão Caleb, ele está envolvido no trabalho, ele não vai dar trabalho. Consequentemente, ele não vai ter nem tempo para poder ficar absorvido pelas coisas que o mundo proporciona, porque ele está focadaço. E ele sente um prazer extraordinário, que só pode sentir quem trabalha com o objetivo de salvar almas. Por isso que a Bíblia diz, quem ganha almas sábio é. Ou seja, se eu estou trabalhando para beneficiar alguém, eu descobri o sentido da vida, eu descobri o sentido da vida, a razão de eu existir. Então eu existo para ser bênção na vida das pessoas. Isso é o princípio de Jesus Cristo. Ele veio para servir e não para ser servido. Então, se o jovem começa a viver essa filosofia de vida bíblica, ele não vai ter uma mente ociosa, porque quando é que o diabo nos apanha? No nosso momento de ociosidade. O Davi, quando é que o Davi caiu? No momento que ele não foi para a guerra. No dia que ele falou assim, primeira vez que eu não vou para a guerra, foi lá para o palácio, viu aquele mulherão pelado tomando banho. Se estivesse na guerra, não tem mulher nenhuma pelada tomando banho, né? Aí o jovem não tem o que fazer, vai navegar, vai ver mulher pelada na internet, vai ver isso, vai ver aquilo e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Assiste um filme que não é construtivo, que é destrutivo, que não alimenta o que você precisa desenvolver, mas alimenta aquilo que você não precisa desenvolver. Aí você começa a buscar entretenimento simplesmente para passar o tempo sem objetivo. Enquanto você, e a igreja, ela propõe que você tenha não simplesmente entretenimento, mas que você tenha um processo de recreação, ou seja, você se divirta desenvolvendo uma ação que vai te beneficiar. O entretenimento, ele não se importa se é destrutivo ou construtivo. A recreação, ela é construtiva. Então, quando você está envolvido na missão, você se diverte, você está fazendo junto com jovens, você canta, você está envolvido na missão, você desenvolve o seu ministério. Isso é diferente. Aí você vai, agora você começa a pensar nos jovens que tem na sua igreja aí, você que está me ouvindo agora, começa a pensar assim no Alfredo, no Roberto, na Melissa, no Tiago, no Henrique, e vai surgindo os nomes, vai pensando assim, quem que está envolvidaço no trabalho da igreja? Está vendo como é que está forte? Agora, aquele que não se envolve, como é que está?
está reclamando da igreja. A igreja não tem nada para mim. Como que a igreja não tem nada para você, brother? Não tem porque você não quer se envolver, entende? O cara não vai na escola sabatina jovem, não frequenta um pequeno grupo de jovens, não se envolve com a missão Caleb, não faz parte de tudo, não vem a um culto de jovem, não faz parte da equipe, não sai para visitar uma pessoa, não contribui para alguém, tá? Não se envolve, o resultado vai ser um cara fraco. E esse cara fraco, ele justifica a fraqueza dele, mas nunca é a responsabilidade dele. O que o fraco faz? Ele só aponta defeito. Por quê? Porque, sendo ele fraco, ele não reconhece suas deficiências. Aí ele vai falar, o pastor nunca me visitou. Agora ele fala, sério, é legal receber visita do pastor, mas eu dependo de o pastor me visitar. Se eu dependesse, eu não seria gente hoje, né? Um pastor nunca me visitou, brother. Quando eu era membro de igreja, nunca me visitou. Aí quer dizer, eu dependo da visita de um pastor para ser alguém no povo de Deus. Eu dependo da atenção dos outros para ser alguém. Mano, sou uma pessoa mimada, dá licença. Então é bom que eu seja acolhido, é bom que eu seja apoiado, mas se eu não for acolhido, se eu não for apoiado, eu não vou deixar de ser firme com Deus por causa disso. Porque você desenvolve um ministério. Aí daqui a pouco, ao desenvolver o ministério, você descobre que você tem o dom de cantar, você se envolve com a música. Aí você descobre que você tem o dom de pregar, você se envolve com a pregação. Você descobre que você tem o dom de ensinar, você começa a explicar as coisas. Aí eu falo, nossa, eu não sei nada sobre isso. Eu digo, cara, eu sei isso daí, ó. Isso aí é o seguinte, mano, ó, aconteceu assim, aconteceu assado. O cara tem o dom de ensinar, tem o dom de resolver as questões que o pessoal tem dúvidas e tal. E o cara envolvido no trabalho, ele não vai ter tempo para ficar assim, nossa, balada, mano, tá de tomar cachaça, não tá de sair por aí pegando uma mulher e tal, não sei o que. Mano, isso aí é fruto de um cara que está não envolvido no trabalho, consequentemente vivendo tempos ociosos e facilmente se tornando alvo da estratégia satânica na direção de nos retirar do caminho. Agora falar assim, poxa, a igreja é responsável pelos meus atos. Não é. Ninguém vai poder dizer assim, ó, eu me perdi por causa da igreja. Eu me perdi porque a igreja não me apoia, a igreja não me entende, a igreja não me visita, a igreja não me ajuda. Não, você se perdeu porque você quis se perder. Porque Jesus te deu um dom, Jesus te deu um talento. Se você tivesse envolvido no trabalho, você teria mantido a sua fé, você teria, a despeito de você ser mal compreendido, porque também acontece, né? Quando é cara lá, realmente, às vezes o cara não tem espaço que queria e tal, não sei o quê. E espaço, irmão, é um negócio que se conquista. É o seguinte, um dia me deram 5 minutos para falar na minha igreja. Eu nem batizado era, eu trabalhei com aquelas criancinhas, né? Adolescentezinho, aí tinha aquele 13º sábado, onde cada um tinha que apresentar um negócio. Olha, você precisa falar sobre contrafação. 5 minutos. Eu falei, que miséria contrafação. Aí eu fui estudar. Contrafação significa falsificação. Há muitas coisas pelas quais Satanás deseja nos ludibriar, nos iludir. Eu nem sabia falar a palavra ludibriar, nos iludir, tal. E ele pega um lixo, transforma em luxo e tal, não sei o que. Aí eu fui pra frente do espelho e saí, não sei o que. Todo moleque que foram pra lá, ninguém lembrava da parte, ninguém fazia nada, o molecada tirava papel do bolso, ia ler, mano, eu cheguei lá, arregacei. Primeira vez que eu fui pra mim, arregacei. O pessoal olhou assim pra mim, na época eu não podia muito entender o que aplauso, né? Senão o pessoal tinha aplaudido. Aí o pessoal falou assim, nossa, muito diferente, né? Ou seja, a primeira oportunidade que eu tive, eu fiz bem feito. E se fiz bem feito, a galera pegou e falou assim, coloca de novo. E coloca mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Então eu aqui sem calar a boca até hoje, falo pra cacete aqui, ó. Eu tô aqui falando, e não paro, mano. O problema do cara é problemático. Vocês estão em 2 na minha frente, contra mim, eu falo até sem parar, mano, tá vendo? É o que acontece, cara. Você mergulha de cabeça e faz o seu melhor, você sente Deus te usar, e daqui a pouco você não tem tempo aí, né, para poder ficar envolvido com essas coisas. Então qual que é o trabalho? Você me questiona. O que você diz para o jovem que entrou no primeiro amor? Mano, cai de cabeça. Trabalha. E se te der espaço, você trabalha. Se não te der espaço, você trabalha do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a gente confunde as coisas. Acha que o ministério é estar dentro da igreja fazendo alguma coisa. Também é. Mas na moral, se não me der espaço para pregar dentro da igreja, eu prego na internet. Sim.
Se não me der espaço para cantar dentro da igreja, eu canto na internet. E se não der espaço para a banda da igreja, junta a banda na praça ali, dando a tocar, mano. Então vai ver só, vai dar até mais público dentro da igreja. Vai se juntar e tal, não sei o que, não sei o que. Enfim, a gente quer restringir trabalho a 4 paredes. O trabalho é muito mais abrangente do que 4 paredes. Eu prego na igreja e adoro, mas se a igreja fala assim, você não prega mais, eu prego em outro lugar, ué. E aí? Paciência. Aí o jovem acha que só pode trabalhar se tiver com o microfone nas mãos, lá na frente. Não precisa disso. Isso pode acontecer? Pode, vai lá e arrebenta. Mas se não tiver oportunidade, trabalha do mesmo jeito. Com seus dons, né? Talentos. Pastor, o senhor falou muito bem aí sobre o jovem, o trabalho dele na igreja. Falei da Campijá, né? Fala pra gente da Campijá. Então, o Campijá não é uma diversão, no sentido de que vamos provocar um entretenimento. O Campijá, a proposta é que ele não seja um evento, mais um evento. Ele é o culminar de uma caminhada. Quem vai para o Campijá? É o jovem que em janeiro fez a Missão Caleb, que na sequência participou de 10 dias de oração, que ele tem um espaço lá e um pequeno grupo jovem funcionando. É o jovem que participa deste pequeno grupo, é o jovem que participa da Semana Santa com os seus colegas da sua base jovem, é o jovem que no mês de julho vai fazer a Semana de Oração Jovem, é o jovem que participou do batismo da primavera, é o jovem que tem uma experiência na igreja com a sua comunidade. Então, depois de ter vivido tudo isso ao longo do ano, nós vamos celebrar o que foi feito. Aí nós vamos para a Campijá. A Campijá é a celebração de uma caminhada, não é um evento isolado, é o culminar, é a celebração de algo que aconteceu ao longo do ano. Essa é a proposta. Só que eu não vou para a Campijá sozinho, aí eu levo meu amigo que está estudando a Bíblia comigo. Lá, o que a gente vai ter? Lá a gente vai ter atividades recreativas, porque a gente é filho de Deus, entende a gente dar risada, se divertir, né? A gente vai ter atividades espirituais de crescimento, seminários, palestras, workshops. A gente vai ter cultos com pregadores extraordinários, né, de referência. A gente vai ter o melhor da música adventista lá. Então, imagina um evento de 4 dias, onde você tem vocal livre, Pedro Valença, Jefferson Pilar, Sérgio Saaz, Arautos do Rei, você tem discípulos, você tem Fácil, você tem Arte Tri. Mano, bom demais. Não, cara. E aí você vai sair com a tua galera, você pode escolher o lugar do turismo, se você vai na Praia do Forte, se você vai na Praia de Baçaí, se você vai na praia, se você vai no Outlet, te gastar dinheiro lá, comprar um monte de coisa no Outlet, se você vai a Salvador passear, mano, já tem um monte de coisa para escolher. Então unir o útil ao agradável, né? É você estar numa programação especial, onde vai te dar uma experiência bacana com Deus. É você estar ali com a tua galera no momento de crescimento, nas palestras, nos sermões, é você ver gente tomando decisão por Jesus, é você estar participando, é você fazendo turismo, é você, enfim, é o único que o jovem precisa, né? E isso aí é uma pequena amostra do que a igreja pode fazer na sua congregação. Tipo assim, o que a tua igreja está fazendo com os momentos recreativos dos jovens? Levar a galera para brincar. A igreja tem o vôlei de vocês, você tem o futebol de vocês, você tem. E o que vocês fazem juntos, né? Então a igreja precisa fazer isso. O que vocês fazem juntos em termos recreativos? O que vocês fazem juntos em termos de estudo? O que vocês fazem juntos em termos de experiência espiritual? O que vocês fazem juntos para evangelismo? Ou seja, o que vai funcionar na Campijá deve funcionar em menor escala, proporcionalmente na igreja local. Igreja, sim. Bem, a gente sabe que nós estamos nos últimos tempos assim para a vinda de Cristo, que está breve. Eu costumo dizer que Jesus ele não está voltando, ele está chegando, que é mais perto ainda, né? Nós como igreja precisamos estar preparados e o jovem ele tem sua missão, né? Especial em relação a isso. Sim. O que o senhor fala para a gente, pastor, como jovem, para esses últimos tempos, né? Vinda de Cristo.
Só complementando sua pergunta também, muitas vezes, né, a gente via como fora da realidade, né, essa perseguição e tal, como algo distante, né? E ela pode vir de uma maneira que a gente nem espera. Essa semana mesmo teve um perfil muito conhecido, né, do mundo aí, com 600 mil seguidores, que ele postou um vídeo de Rodrigo Silva, onde ele compara o homossexualismo com o incesto, né, e fala que são dois pecados da mesma forma, só que um é aceito na sociedade e o outro não. E esse perfil colocou essa fala de Rodrigo Silva, né, como uma coisa, um crime e tal, e aí eu li os comentários e vi, né, aquela forma, né, distorcendo, né? Exatamente, né? E muita... Exatamente, e a gente acredita que no fim dos tempos vai ser dessa forma, né? Daqui a uns dias as pessoas vão estar falando mal de Satanás por aí e vai ser um crime, né? Porque a gente não tem mais essa liberdade e tal de exatamente, de expressão e tudo mais. Mano, a igreja ela vai ser perseguida por inúmeras coisas, né? Primeiro ponto, isso aí é um assunto bem extenso, sim. Deixa eu resumir aqui para isso aqui não virar vigília. O primeiro ponto é o seguinte: por que a gente está no tempo do fim? A gente está no tempo do fim não é porque um cara entra com um machado na escola e mata 4 crianças, não. A gente não está no tempo do fim porque tem corrupção. A gente não está no tempo do fim porque esses valores estão se invertendo. A gente está no tempo do fim porque o relógio profético bateu o ponteiro dizendo começou. Ok? Porque se você for analisar, a própria Bíblia registra em tempos muito mais antigos coisas que você falou assim, cara, não é possível uma mulher com fome matar a criança para poder se alimentar, né? Nos tempos bíblicos, né? Você perceber que um irmão estuprou a própria irmã fingindo que estava doente, como foi o caso do filho do Davi com a Tamar, né? Então você percebe que o irmão, que o Lameque, descendente de Caim, ele matou uma pessoa porque a pessoa pisou no pé dele, cara. Matei um homem porque me pisou. Imagina, você está andando, aí você está dentro do ônibus, você imagina. Aí dentro do ônibus aí aquele tumulto, aquela lata de sardinha danada e tal. Aí alguém vai e pisa no teu pé, né? Aí você mata a pessoa porque a pessoa pisou no teu pé. Isso aí já existia na época do Caim e do Abel, mano. Ou seja, há milhares de anos. Então, você percebe que se eu for dizer, se eu vou declarar que eu estou no tempo do fim por causa da violência, da guerra, quando que não teve guerra? Quando que não teve peste? O Covid, o fim do mundo e tal, não sei o que. Mano, a gente teve peste bubônica, a gente já teve um monte de praga por aí, né? A gente já teve um monte de... Não é a primeira pandemia do mundo, né? Já houveram outras. Aí você olha tudo isso e diz, por que eu estou no tempo do fim? Eu estou no tempo do fim porque a profecia bíblica concernente ao tempo do fim, 2.300 anos, 1.290 anos, 1.260 anos, essas profecias que estão escancaradas no livro de Apocalipse e Daniel, anunciou que o relógio bateu em 1798. Ou seja, eu não vou explicar aqui a profecia porque não tem tempo, mas em 1798 nós começamos o tempo do fim, ok? E iniciamos o fim do tempo do fim, já estamos vivendo esses dias, né? Ou seja, há 200 anos, mais de 200 anos, nós estamos vivendo passos largos para o desfecho da história, ok? Neste período, todas essas coisas que aconteceu se rescindirão, guerra, fome, pá. E esse negócio de entender a mudança de valores já era no tempo de Elias. Por exemplo, Acabe perseguindo Elias e dizendo, você é o perturbador de Israel. Cara, o cara só pregava sobre Deus contra a idolatria, porque Jezabel, aquela maluca, estava proporcionando o culto para Baal que envolvia prostituição sexual, mano. Ou seja, a prática do homossexualismo era algo que envolvia adoração a Baal, inclusive, né? Então ninguém era de ninguém no culto a Baal. Eram chamadas prostitutas cultuais, era chamada luxúria cultural. Então, homossexualismo, lesbianismo, toda sorte de envolvimento sexual. Você imaginar que na adoração ao deus Baco, historicamente, lá no Império Romano, da onde surgiu a palavra bacanal, os caras transavam com os corpos dos mortos, que não resistiam à festividade, cara. Eram 4
os 7 dias de festa, nego morria na festa, não se descartava os corpos, se utilizava os corpos como instrumento sexual, prática de incesto no culto ao deus Baco, da onde surgiu a palavra bacanal no Império Romano, que era algo repetitivo que anteriormente havia acontecido na Grécia, no culto do deus do vinho da Grécia, lá que era Dionísio, que era o mesmo tipo de festa praticada na Babilônia no dia que a Babilônia foi destruída em Daniel capítulo 5, quando entrou aquela mão na festa, Mene, Tekel, Parsim, e no meio da festa Deus destruiu a Babilônia, mano, por intermédio do ataque da Medo-Pérsia. Ou seja, todas essas inversões de valores sempre existiram, só que agora vão ser mais acentuadas contra o povo de Deus. O Elias foi perseguido por isso, os profetas do passado foram perseguidos por isso, e não diferentemente nos últimos dias, nós que pregamos a palavra também seremos. E a coisa tomando proporções assim, mano, muito irrazoáveis, né? Porque é a minoria querendo mandar na maioria, é a minoria ditando as regras, é a minoria apontando, e é uma minoria que faz muito barulho, né? E se nós de repente falássemos tanto quanto deveríamos falar, não teríamos uma minoria aparentemente funcionando como maioria. Então, é aquela frase, aquele verbete, né? Não é que os crentes não falam, mas falam um pouco. Porque se todos os servos de Deus levantassem a voz para falar o que precisa ser falado, então nós não teríamos uma minoria funcionando como se fosse maioria, porque a maioria somos nós. Compreendeu? Então, o jovem precisa ter um posicionamento. E aí o posicionamento do jovem é igual aos outros jovens da Bíblia. É o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, que não se encurvam diante da estátua. Vou mandar você se encurvar diante dessas ideologias. A gente não se encurva. Qual é a consequência de não se encurvar? Vão lançar a gente na fornalha, irmão. Mas e daí? A gente não vai para a fornalha sozinho. Tem gente na fornalha com a gente. E maior que está em nós do que o que está no mundo. O nosso posicionamento é igual ao do jovem Daniel, que com 17 anos de idade falou: rei, não vou me envolver nessa parada tudo, não. Cara, isso aqui tem que. Não, o esquema aqui é outro. Você me dá um tempo aí e tal. O cara se posiciona aos 17 anos de idade. O meu posicionamento hoje como jovem, nos últimos dias, é igual ao da origem da humanidade. É o mesmo. É o posicionamento do servo de Deus. É o posicionamento do José, mano. Que a mulher vem lá, parada, louca, agarrando ele pra cá, arranca a roupa, deita de comer. Mulher cansada da peste, mano. Deita. Vai deitar você, velho. Mulher cansada, mano. José, deita-te comigo, José. Não, tô fora. Olha a fala do José: como poderei fazer tamanho mal contra Deus e fazer este mal contra Potifar, que tanto me ajudou? Então é um cara que se posiciona. Qual foi o resultado? Cadeia, mano. Cadeia. Então eu vou dizer o que pro meu jovem? Tu vai querer ser o José, vai ter cadeia para você. Tu vai querer ser o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, vai ter fornalha para você. Tu vai querer ser o Daniel, vai ter cova do leão para você. Eu não posso te enganar, né? Mas aí você precisa entender que mais vale com Deus a fornalha, a cova e a prisão do que se associar a essas coisas e ser consumido pela eternidade. Ok? Esse é o posicionamento. O caminho é estreito, né, pastor? Estreito. A gente teve aqui esses minutos aqui com o pastor. Nosso tempo está chegando ao fim. Mas se você quer ouvir mais do pastor falando, ele tem alguns canais. Fala pra gente aí suas redes, pastor. Eu tenho o canal do YouTube. Hoje a gente completou 226 mil inscritos. A gente fala sobre a lição da escola sabatina todos os dias. E a gente está fazendo uma força absurda para colocar no ar o conteúdo do ano bíblico sem falhar nenhum dia. Falhou um dia só, a gente voltou no dia seguinte e colocou, porque era todo dia botar uma mensagem lá, não vale não. Mas a escola sabatina está no ar aí há 4 anos, sem falhar nenhum dia, graças a Deus. E é o conteúdo, tá lá, PR Dudu Batista, é o canal do YouTube. E no Instagram a gente fechou 190 mil ontem. Deve ter sido o pessoal do Bairro Brasil que seguir e tal, aí fechou 190 mil. 190 mil ontem. A gente também posta lá as lições da escola sabatina e as coisas que acontecem. Postei até a massagem que eu estou recebendo antes do culto. Chique demais. A primeira igreja do planeta que eu vou, recebo uma massagem antes de pregar. Chique demais, né? Muito obrigado aí. E também o nosso canal
né, Rodrigo? Exatamente. Se o senhor achou bacana nosso canal aqui no Advento AdventoCast, pede para no YouTube, no canal da igreja, do Podcast bairro, da igreja. do bairro Brasil. Vamos escrever agora. Certo. Aí o senhor pede pra galera curtir, compartilhar aí. Então vamos fazer no ar aqui agora, aqui. Calma aí, deixa eu botar aqui no stories do Instagram aqui. Certo. Segura mais um minuto aí, produção. Mais um minuto. Segura mais um minuto aí. Vou gravar um stories aqui. Enquanto o pastor vai preparando aí, a gente vai ter outras séries aí. Sim. Você pode ficar acompanhando, né? Sim, Galera com certeza. aí de casa. Nós teremos uma série de vídeos sobre o Nisto Crimpus, né? Aí, galerinha do YouTube, do Instagram, do Planeta Terra, se liga só. Estou participando aqui do podcast da Juventude. Estamos aqui gravando para você uma programação muito especial. É a Igreja do Bairro Brasil e Vitória da Conquista. Olha aqui os dois feras aqui comigo. Olha o cenário apresentado aqui, ó. Estrutura bacana, trabalho lindo que os meninos fazem. Vale muito a pena você seguir. Eu vou colocar aqui agora o link para você se inscrever no canal do YouTube da Igreja do Bairro Brasil e ficar assim afinadinho com o podcast, a produção semanal, né? Toda semana os meninos fazem um podcast aqui e hoje eu fui a vítima, então o conteúdo vai estar no ar aí se quiser acompanhar. Estou deixando o link aqui para você se inscrever no canal e seguir essa moçada boa do Bairro Brasil. Beijo no seu coração e feliz sábado. Então, pastor, muito obrigado. A gente agradece pela sua presença aqui, né? E o pessoal de casa também, que Deus possa continuar abençoando o seu ministério, tá bom? Muito obrigado, agradece. Beijo no coração de todo mundo, graça e paz. Semana que vem tem